Hoje no Conectado ao Poder vamos conversar sobre as campanhas eleitorais e eu recebo um diretor da ABCOP aqui do Distrito Federal, Alexandre Bandeira. Alexandre, quero agradecer a sua presença aqui ao Conectado ao Poder. E a primeira coisa que eu queria que você explicasse aqui para o nosso telespectador, o que é essa sigla, ABCOP? Sandro, em primeiro lugar, é um prazer estar participando contigo do seu programa. E ABCOP significa Associação Brasileira de Consultores Políticos. O que a ABCOP faz? Ela surgiu há mais de 20 anos para poder separar no mercado o joio do trigo. Por quê? Porque quando chega sempre nessas épocas de campanhas eleitorais, aparece um monte de gente se dizendo consultor político e querendo fazer campanha eleitoral. É o famoso marqueteiro? É o tal do marqueteiro, né? Imagina-se, né, que a gente tenha uma bola de cristal, que a gente use um turbante, que a gente faça algumas previsões. O cliente contrata o marqueteiro para fazer mágica, né? Exatamente. Qual é a mágica? Isso, vencer a eleição. Parece que é muito fácil, né, que a gente anda com uma formulazinha no bolso, dizendo o seguinte: olha, está aqui a fórmula da receita da sua campanha. Não é? Para se formar um consultor político, não existe uma academia ainda, não existe ainda uma formação específica. Então, é geralmente um profissional multidisciplinar. Né? Ele é egresso da área do direito, ele é egresso da área das comunicações, da área da administração, e por aí entra o marketing, estrategistas. Né? Ou seja, então, você acaba, para se formar consultor político, vivenciando diversas realidades profissionais para que você possa, em participando desse dia a dia da política e das campanhas eleitorais, você juntar a questão da ciência, do conhecimento, com a prática também das campanhas eleitorais. É assim que se forma com um consultor político. Não adianta o profissional entender só de publicidade, ou só do direito eleitoral, ou só de jornalismo, de repente. Um consultor político é um profissional bem mais amplo, né? Sem dúvida nenhuma, porque ele precisa lidar com a interseção e o relacionamento de todas essas variáveis dentro de uma campanha eleitoral. Por exemplo, se você vai desenvolver um material de comunicação, está dentro da lei? Está dentro da norma? Está dentro do seu discurso que você precisa apresentar para aquele eleitor? E outra coisa, qual é o seu eleitor? Se você é um candidato que compra a fórmula pronta, você vai ter uma campanha pronta e com certeza você vai ter uma péssima campanha e o resultado disso, sem dúvida nenhuma, aparece nas urnas. Né? Em outubro, agora, nós temos eleições aqui na região, em todo o país, exceto aqui no Distrito Federal. Eu queria que você desse dicas aqui para os candidatos a vereador, a prefeito, que vão nos assistir aqui, principalmente da nossa região do entorno, porque assim, qual o primeiro passo que um consultor político ele faz quando ele é chamado para tocar uma campanha? A primeira coisa é conhecer o candidato, né? É saber exatamente quais são os pontos fortes e fracos desse candidato, saber qual é a imagem que melhor está anexada a esse candidato, se ele é um candidato de reeleição, se ele é um candidato que quer entrar agora na política, se ele vai para uma eleição proporcional para a Câmara de Vereadores, se ele vai para ser vice numa campanha majoritária para prefeito. Então, todos esses ingredientes vão determinar exatamente qual é a corrida que ele vai correr. Então, o primeiro ponto é esse relacionamento e essa proximidade com o candidato para saber exatamente que tipo de campanha você vai ter que começar a preparar a partir daquilo ali, né? E a partir daquilo ali você entender também quem é o eleitorado, porque não adianta você querer vender uma imagem de um político, apresentar um candidato como sendo a solução para os problemas de uma determinada cidade, sendo que aquela cidade ela não está a fim de tratar de determinados assuntos. Então, a gente precisa entender quais são as demandas do eleitorado e fazer essa conexão entre um bom candidato e as demandas daquele eleitor que está precisando de trabalho a partir do momento em que você revela o resultado das urnas. Quer dizer, não é enganar o eleitor, não é dizer o que o eleitor quer ouvir, é montar um plano de governo mesmo que atenda às necessidades daquela população local. Eu acho que é até mais do que isso. Vamos pegar esse momento que nós estamos vivendo agora. A propaganda oficial, partidária, política, ela vai acontecer lá para agosto. Nós estamos nesse momento do que a gente chama de pré-campanha. Será que você pode fazer campanha? Você deve fazer campanha nesse momento. Por quê? Porque você precisa se tornar conhecido daquela comunidade. Então, existem diversos meios e aspectos que já vão fundamentar, a partir deste momento,
que você faça um ótimo trabalho de pré-campanha, que você possa passar pelas convenções partidárias de uma maneira muito bacana dentro do seu partido, com uma imagem construída dentro da sua legenda que você escolheu para participar dessa campanha, e obviamente no período oficial também, que ficou muito menor, ou seja, a Justiça Eleitoral para as eleições municipais desse ano, ela fez uma pequena brincadeira, né, para a gente não adjetivar de uma outra forma, né? Ela simplesmente reduziu a metade o tempo da campanha, dizendo que era muito caro fazer campanha, né? A minha pergunta é, quanto é que custa a democracia, né? A gente pode pagar muito caro por não conhecer, de repente, candidatos que querem entrar na vida política, mas que não vão fazê-lo porque não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio, não tem tempo para fazer campanha. E tem um outro problema também, né? Que foi diminuído o tempo oficial de campanha, porém a pré-campanha, ela não tem um limite, né? Ela pode começar a qualquer momento, né? A pré-campanha, e tem um detalhe, né? Porque antigamente a Justiça Eleitoral fazia o seguinte, olha, você pode fazer reunião, mas você não pode dizer que é candidato. Isso. Havia aí uma situação meio esdrúxula que a própria Justiça Eleitoral corrigiu nessa última legislação, nessa última reforma. Ela permitiu que você faça reunião, ela permitiu que você apresente bandeiras, ela lhe permitiu que você se apresente como pré-candidato a determinado cargo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, você não pode pedir voto. Aquela frasezinha final é o seguinte, olha, eu estou aqui, eu gostaria do seu voto, né? Você precisa cortar das suas reuniões, mas o restante todo, a Justiça Eleitoral permitiu que você utilizasse. Quer dizer que essa é a única restrição que nós temos hoje na pré-campanha. Exatamente, você não pode pedir voto durante o período de pré-campanha. Até porque o pré-candidato não tem nenhum número ainda, né? Não tem número e também não tem o aval da coligação, porque a coligação do partido é que vai dizer oficialmente que aquela pessoa está habilitada a ser candidato. É por isso que tem que tomar o cuidado também, olha, você candidato não, eu sou pré-candidato a vereador pelo meu município. Eu vou defender as bandeiras de saúde, de educação, o que quer que seja, você vai construir o seu discurso. Mas você já pode se apresentar para a população dizendo que você é um pré-candidato. Agora, você não pode, de maneira nenhuma, dizer que você já é candidato, porque isso não é, você ainda não foi homologado. E segundo, você não pode, por conta disso, pedir voto. Aí sim é um crime eleitoral que pode cassar a sua candidatura mais na frente. Agora, essa eleição com 45 dias, você como consultor político, você avalia que ela reforça a necessidade de um consultor político ou ela exclui de vez a necessidade desse profissional? Para falar a verdade, quanto mais restrição há, mais inteligência você precisa colocar na sua campanha. Eu sempre falo para todos os meus clientes que é o seguinte, numa campanha você vai ter hardware e software. Hardware é equipamento, o que você vai ter de carro, o que você vai ter de gente, o que você vai ter de tecnologia, tudo isso compõe o seu hardware. Mas você precisa de software, você precisa de inteligência. Como é que você vai utilizar tudo isso para que você tenha um resultado esperado melhor? Então, quando você tem uma série de restrições, e principalmente uma campanha mais curta, que vai te exigir que você faça uma campanha antecipada, você vai precisar utilizar muito bem esse período de pré-campanha eleitoral, é o que eu digo o seguinte, assim que aí mesmo que você vai prescindir cada vez mais de profissionais competentes para poder gerenciar a sua campanha. Não só na consultoria política não, mas você vai precisar de publicitários melhores, você vai precisar de advogados melhores. Por quê? Porque você não tem tempo para errar. O tempo que antigamente a gente podia errar, corrigir alguma coisa dentro da campanha, não tem como. A sua campanha, na hora que ela começar, ela vai ter que seguir a mesma até o final. E aí, ou seja, uma boa preparação é o segredo da sua campanha eleitoral. Alexandre, me diz uma coisa, com esse tempo reduzido, você acredita, acho que seria uma dica para você dar para os pré-candidatos aqui da região do entorno. Hoje, com a campanha, com tempo reduzido, você acha que isso facilita para quem está no poder conseguir a reeleição ou para quem está fora do poder? E aí eu já entro numa outra questão, que são essas crises. A grande mídia toda mostrando toda essa corrupção que está acontecendo no nosso país, essa crise política e econômica, ela facilita quem está fora do poder chegar no poder. Nós conseguimos, não seria uma fórmula mágica, como nós criticamos aqui no início do programa, mas nós temos uma tendência para essa eleição? A tendência é da seguinte forma, aquele político que está na vigência do mandato, e que fez um bom trabalho junto ao seu eleitorado ao longo dos 4 anos, seja vereador, seja prefeito, ele, por uma boa avaliação, ele tende a continuar no cargo. Agora, se ele participa de um partido político que é muito criticado nas ruas, ou se ele fez uma má gestão, por exemplo, como prefeito na sua cidade, há uma tendência muito grande que ele seja substituído. Então, cada vez mais
o respaldo da decisão entre trocar ou não de político ou reformar toda uma Câmara Municipal, ela determina pelo trabalho que esses políticos que estão na vigência do mandato fazem para que eles possam apresentar bons projetos de lei e com isso demonstrar a que veio. Então, e aí vai o segundo dever de casa para todo político que se eleger. Cuide muito bem do seu mandato, porque não é porque você está eleito que você vai ter a garantia de se reeleger sempre quando você quiser. Não tem como. Quer dizer, o foco é a imagem, né? Quem tiver uma boa imagem, bem divulgada para aquela comunidade local, terá grande chance de sair na frente. Sem dúvida nenhuma, né? Até porque, como a eleição ficou mais curta, o tempo de fazer comparação do eleitor também ficou mais exíguo, ele poder conhecer todos os candidatos, saber todas as propostas. Então, como é que vai funcionar basicamente a mentalidade do eleitor para esse processo eleitoral? Ele vai pegar todos os candidatos que já têm mandato, vai avaliar a qualidade dos mandatos desses candidatos, desses políticos que estão na vigência do mandato e vai dizer o seguinte, olha, esses daqui podem ser eleitos, esses daqui não têm chance de ser eleitos e nós vamos substituir esses políticos por outros que devem emergir aí de um bom trabalho que seja feito junto à sociedade. Não se cria em laboratório o candidato. O candidato ele é criado, feito junto da sociedade, junto do eleitor. Então não adianta agora a pessoa achar que vai entrar numa campanha eleitoral, mesmo que com muito dinheiro, e vai se safar do outro lado dizendo, ok, eu tenho dinheiro e vou ser eleito. Não, a população está cada vez mais vigilante e está observando o trabalho de todo mundo. Então, eu digo que o seguinte, você precisa basicamente de 2 insumos para fazer uma campanha, né? O candidato ele precisa, lógico, ter uma base de financiamento da sua campanha, mas ele precisa ter, antes de mais nada, a questão de carisma e proximidade com o eleitor. Se você não tiver esses 2 insumos... Só o dinheiro não vai ajudar. Só o dinheiro não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, você vai ficar só mais pobre, né? Agora, para a gente encerrar, você acredita que esse momento que o país vem passando, ele transformou os eleitores em pessoas mais críticas? Sem dúvida nenhuma, né? Eu digo que toda essa crise que está acontecendo na política, principalmente na política federal, ela está obrigando a todo mundo a discutir política. Todo mundo, de qualquer formação, de qualquer localidade do Brasil, está discutindo nesse momento política e era coisa que não acontecia há 2, 3 anos. Política era um assunto reservado a pequenos grupos de profissionais que atuam, de estudantes que estão nas academias aprendendo através das ciências políticas, da comunicação política, esse universo. E agora não, você vê a dona de casa, você vê o taxista, você vê o flanelinha que toma conta do seu carro, você vê todo mundo nesse momento discutindo política e eu acho que isso é o maior dever de casa que aconteceu durante a crise. Não é as pessoas serem contra ou a favor de determinadas coisas, mas de repente criar um posicionamento e saber discutir política dentro do limite de cada um. Isso que é o mais importante. Agora, para a gente encerrar, convido aqui todos que estão nos assistindo para o curso, mais uma vez, e deixa os contatos para essas pessoas poderem ter mais informações. Então vamos lá, curso dia 1 e 2 de julho, manhã e tarde, é uma sexta e sábado, então não tem desculpa, porque Semana Política é de terça a quinta-feira, né? Você vai encontrar informações sobre esse curso no site www.poderivoto.com.br ou então no Facebook /Poder e Voto. E quem quiser informações também pode ligar lá para a gente no nosso escritório, em horário comercial é o 61 aqui em Brasília, né? 34479000, ou então manda um e-mail para a gente lá na consultoria política, que é contato@estrategia.com.br, estratégia com S mudo no começo e 2 T's no Teja. Gostou do nosso entrevistado de hoje? Ao invés de conversarmos aqui apenas com os políticos, hoje eu trouxe um profissional de política, principalmente para você que é da região do entorno, que está sempre nos acompanhando aqui. Você vive hoje um momento de campanha política aí. Tanto você que nos assiste vai votar, quanto você que nos assiste e é ligado a um partido político, é um pré-candidato a vereador, é um candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Então, fica aqui as dicas do Alexandre Bandeira e eu digo mais uma vez para vocês, o curso, o workshop sobre campanhas políticas, sobre marketing político, sobre tudo que diz respeito à sua eleição, você vai ter mais informações no site poderivoto.com.br.